São 8h05. Nós vamos hoje falar sobre a nossa aula da residência médica em terapia intensiva, conceitos básicos de choque. Quem vai apresentar a aula hoje é o nosso professor Bruninho Rezende, médico intensivista, horizontal e preceptor da residência lá do Hospital Célio de Castro. Tá, joia? Essa aula, eu lembro que ela está sendo gravada, né, Bruninho? A gente consegue gravar e a gente vai apresentar, né, replicar essa aula para os colegas que não conseguiram e tiveram interesse de assistir aí futuramente. Tá, joia? Então, vamos lá, Bruninho. Agora eu passo a palavra para o senhor. Toca o barco aí. Obrigado, Bruninho. Beleza. Enfim, essa aí na realidade, a segunda aula, né? A gente acabou falando de manejo volêmico, né? Na semana passada, retrasada, né? Com o Juarez. Enfim, a gente vai fazer esses conceitos básicos e a nossa ideia é ir desdobrando essa aula, os tipos de choque e a abordagem, né, ao longo das próximas semanas aí, né? Vai ficar intercalado aí com alguns temas, mas vamos tentar seguir nessa ideia, né? Enfim, conceitos básicos de choque, a gente vai falar basicamente, inicialmente, isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Conceito básico de choque, então, a gente vai falar, basicamente, no primeiro momento, de perfusão mesmo, né? O choque ele vai ocorrer numa condição em que você vai ter um déficit, né? Entre aquilo que está sendo ofertado de oxigênio, né? Para os tecidos e aquilo que é a demanda real aí dos tecidos, né? Esse desbalanço, ele pode ocorrer, né? Seja por baixa oferta, né? Condições de alta demanda que não são supridas pela oferta ou condições que você tem uma incapacidade de extrair oxigênio aí, né? As células em nível periférico não conseguem extrair oxigênio, né? Enfim, a condição final disso é um estado aí de má perfusão e de desóxia, né? Que vai acabar desencadeando um metabolismo anaeróbico, né? E se você não consegue reverter isso de forma precoce, né, e eficaz, isso vai desencadear a disfunção orgânica e o paciente pode acabar evoluindo a óbito aí, né? O choque é uma coisa importante a ser falado logo de início, né? Geralmente ele é acompanhado de hipotensão arterial, né? Mas a hipotensão não precisa estar presente, ela não é obrigatória, né? Inclusive, tem condições de que o paciente vai estar hipertenso e ainda assim vai estar mal perfundido, né? Condição que é frequentemente não reconhecida, né? E com mortalidade alta aí, que é o choque crítico, né? Essencial corrigir a causa, pesquisar a causa, né? E corrigir da maneira aí mais rápida possível, né? Embora eu tenha acabado de falar, né, que o conceito, né, de pressão, né, a hipotensão não é necessária para o paciente desenvolver o estado de má perfusão, de choque, né, a gente acaba lançando mão aí da ideia da fórmula da pressão arterial mesmo, elucubrando para perfusão, né, que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, né. Se a gente desdobrar, né, o débito cardíaco, né, que vai ser o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, a gente fica tendo aí, né, a pressão arterial é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca vezes a resistência vascular periférica, né? Pensando aí de forma isolada no volume sistólico, né? Esse volume sistólico vai depender de uma pré-carga, né? Vai depender
da bomba mesmo, né, do coração, então depende de inotropismo, né, e depende também de uma pós-carga, né, de não ter, por exemplo, uma obstrução ao fluxo de sangue no leito arterial pulmonar, né, depende de uma frequência cardíaca adequada, né, depende de resistência vascular periférica. Quando a gente fala de resistência vascular periférica, isso vai estar dependente aí do diâmetro do vaso, da viscosidade sanguínea e do comprimento do vaso, né? Então, a condição de choque, né, ela vai ocorrer se você tiver qualquer déficit, né, em qualquer um desses pontos aí, né, seja na pré-carga, no tropismo, pós-carga, na frequência cardíaca, seja na resistência vascular periférica, né? Isso vai gerar um estado de má perfusão e choque se você tiver essa alteração não compensada, essa alteração além da capacidade de compensação aí, fisiológica. Em relação aos tipos, né, a gente, logicamente, vai citar brevemente aqui, isso vai ser objeto das próximas aulas, né, então não é o objetivo ficar aprofundando nos tipos de choque, né, enfim, choque hipovolêmico, que pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, o choque cardiogênico, né, o choque distributivo, né, dentro do choque distributivo séptico, em condições que desencadeiam uma resposta inflamatória sistêmica muito exacerbada, anafilaxia, drogas, e, por fim, aí, o choque obstrutivo. Pensando de maneira mais na microhemodinâmica, né? A oferta de oxigênio, né? Ela é definida aí pela quantidade de oxigênio que é bombeada a cada minuto, né? Então, a oferta de oxigênio ela vai estar diretamente correlacionada com o débito cardíaco, né? E, logicamente, com o conteúdo arterial de oxigênio, né? Então, o DO2, que é a nossa oferta de oxigênio, ela depende desses dois, vai ser o produto do débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio, né? O débito cardíaco, mais uma vez, ele depende da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? Mais uma vez, né, o volume sistólico depende da pré-carga, do inotropismo e da pós-carga, né? E o conteúdo arterial aí, ele vai depender da quantidade de oxigênio que está dissolvido aí no plasma, né? Esse 0,0031 é o coeficiente de diluição aí, né? Do oxigênio no plasma, vai depender da PaO2, né? E vai depender do tanto de hemoglobina que é carreado aí no sangue também, né? E esse 1,34 é a quantidade de oxigênio que é carregado, né, pela hemoglobina quando a gente está com uma saturação de 100%, né? Se é para uma saturação de 100%, eu tenho que multiplicar isso pela saturação do paciente, né? Para a gente ter esse conteúdo total arterial de oxigênio aí, tá? E saber o tanto que vai ter na DO2. Então, mais uma vez, colocando tudo aí no mesmo pacote, né? A DO2 vai depender do débito cardíaco, então depende da frequência cardíaca, depende do volume sistólico, né? Vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Se a gente parar para pensar e olhar para essa fórmula desdobrada aí, a gente vê que o que a gente faz no dia a dia é exatamente tentar intervir aí em cada ponto que está descrito aí nessa forma, né? A adequação volêmica, avaliação ou não da necessidade de um inotrópico, avaliação ou não da necessidade de realização de uma trombólise, da correção aí de um pneumotórax hipertensivo, né? Correção de hipoxemia e correção de condições aí de anemia, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia para tentar aumentar a oferta de oxigênio aí e corrigir esse desbalanço, né? E, por fim, corrigir os estados aí de disóxia, né? Em relação, né, ao consumo de oxigênio, né? Ao nosso VO2, né? Depende do débito cardíaco também, né? E, além de depender do débito cardíaco, vai depender da nossa capacidade de retirar o sangue que chega até a periferia, né? Então, basicamente, vai ser uma diferença entre o conteúdo arterial de oxigênio
e o conteúdo venoso de oxigênio, né? Então, vezes o débito cardíaco, isso é a quantidade de consumo de oxigênio que a gente está tendo, né? E aí, tendo a relação aí entre o consumo e a oferta de oxigênio, a gente vai chegar ao conceito da taxa de extração de oxigênio, né? Que é o tanto, a porcentagem de oxigênio que é retirada do sangue periférico dentro do que é a nossa capacidade aí de oferta, né? Essa taxa de extração de oxigênio normal, ela vai variar aí de 25% a 30%, tá? Outra coisa importante, né, é o nosso DO2 crítico, né, a oferta que, quando ela cai abaixo de 50% a 60%, a gente tem o ponto de desóxia, né? Então, se a nossa oferta baixa além dos 50% a 60%, essa taxa de extração, né, ela pode ser aumentada, mas a partir daí isso não é compensado a partir da taxa de extração e o paciente acaba desenvolvendo, entrando em hipoxemia mesmo aí, entrando no metabolismo anaeróbio, né? E falando de metabolismo anaeróbio, né? Vamos só resgatar aqui essa quebra, né, da glicose, né, na presença de oxigênio, né, ela gera para a gente aí um saldo de 38 ATPs, né? E a gente, depois que a gente tem a glicólise e forma os dois piruvatos, né, tem um equilíbrio entre piruvato e lactato. Então o lactato, ele tá presente, ele faz parte do nosso metabolismo normal, né, fisiológico, né? Mas, se a gente está num estado de hipóxia, acaba que o que acontece é que essa quebra da glicose ela é muito menos efetiva, né? Em vez de gerar os 38 ATPs, vai gerar só 2 ATPs. E além de gerar só 2 ATPs, a gente vai ter uma maior conversão do piruvato em lactato, e aí acaba desencadeando a hiperlactatemia, né? Então, a hiperlactatemia é uma condição em que a gente vai ter um acúmulo de lactato, logicamente, seja por um aumento de sua produção, e a gente tem que pensar que também é uma situação de equilíbrio, né? Tem situações em que a produção de lactato vai estar normal, contudo, o que vai estar dificultado é o clearance desse lactato, né? Então, a redução do clearance do lactato também pode causar hiperlactatemia, tá? Então, geralmente, esse aumento, uma das causas, né, é exatamente o metabolismo anaeróbio, né, por condições de déficit de oxigênio, em especial quando essa capacidade de redução suplanta a capacidade, aliás, quando essa produção suplanta a capacidade de eliminação, né? E aí a gente vai acabar desencadeando um estado de uma acidose lática, né? Que é uma acidose de anion gap aumentado por o acúmulo de um ânion aí, né, de um ácido dosável, que é o lactato, tá? Basicamente, então, a hiperlactatemia, a gente tem dois tipos, que é o tipo A e o tipo B. O tipo A, então, é o do estado de desóxia, é o que a gente mais se preocupa quando a gente está diante de um paciente que tem uma hiperlactatemia, né? Basicamente, esse estado de desóxia, sinais e sintomas: redução da pressão arterial sistêmica, mais uma vez, pode estar ausente. Extremidades frias e úmidas, anúria ou oligoanúria, estado mental alterado, né? O tratamento essencial é corrigir a causa da má perfusão, tá? Não se trata hiperlactatemia, acidose metabólica de anion gap aumentado, dando bicarbonato, né? O primeiro passo é corrigir a causa da má perfusão. Vocês conseguem ver a seta minha aqui? Tá dando para ver sim, Bruninho. Beleza, ok. Se você quiser mudar também, você clica com o botão da direita do seu mouse e dentro da tela você consegue mudar o ponteiro. Olha lá.
Opções de ponteiro. Opa. Caneta, põe do jeito que você quiser, que fica melhor. Você escolhe lá opções de ponteiro. Aí, caneta, apontador laser. Beleza. Aí, ó. Valeu. Tranquilo. Enfim, a gente vai ignorar um pouco essa seta aqui, a gente vai pensar mais no doente crítico mesmo, né, que é essa linha tracejada, né? Então, basicamente, o que acontece quando a gente vai andando da direita para a esquerda, significa que a nossa taxa taxa não, a nossa oferta de oxigênio, ela vai reduzindo, né? Geralmente, quando a gente está diante de um paciente crítico, você vê que a oferta, geralmente, ela já está sendo aumentada por mecanismos compensatórios, né? Mas, ainda assim, essa oferta vai chegar a um determinado momento, né, em que ela não vai ser capaz de garantir toda a demanda do organismo. Então, quando a gente tem essa oferta aquém da demanda do organismo, a gente está no nosso DO2 crítico, né? Então, além de aumentar a nossa oferta nos estados de doença crítica, a gente vai aumentando também a nossa taxa de extração de oxigênio, né? Não deixa de ser um mecanismo compensatório também, né? E quando a gente chega nesse ponto, que é o DO2 crítico, o lactato, ele começa, né, o metabolismo anaeróbico, e com isso, o nosso lactato vai aumentando aí, tá? Agora vamos falar um pouquinho da hiperlactatemia do tipo B, né? A hiperlactatemia do tipo B, ela vai ocorrer em estados que a gente não encontra uma diosóxia aí, aparentemente. Geralmente é por alteração do metabolismo celular mesmo, pode ser induzido por toxina, né? Causas, tem múltiplas causas, né? Diabetes, com o uso de biguanida, em especial se o paciente tem disfunção renal, pode causar hiperlactatemia. Malignidade é uma condição frequente de hiperlactatemia também, né? Pacientes com neoplasias hematológicas, geralmente a gente é frequente a gente encontrar essa hiperlactatemia associada, né? O alcoolismo, seja por disfunção hepática, seja por redução da relação NAD-H, né? Intoxicações de metanol, etileno glicol, né? Uma condição muito frequente, né? O uso de agonista beta-adrenérgico, né? Por exemplo, paciente em status asmático, né? Ele chega lá com tônus adrenérgico elevado num esforço respiratório importante. Às vezes, mesmo sem ter estado de disóxia, esse paciente sem estar num estado de disóxia, né? Ele já pode ter hiperlactatemia, né? Em especial se ele estiver tratando, né? Em uso de beta-2 adrenérgico aí, né? Por aumento de via glicolítica mesmo. Disfunção mitocondrial induzida por drogas, né? O Propofol, por exemplo, na síndrome de infusão de Propofol, um dos achados que a gente tem é a acidose lática, né? Exatamente por conta dessa hiperlactatemia do tipo B. Uso de TARV, antimicrobianos, enfim, a gente tem outras causas de hiperlactatemia que não só estados de disóxia, né? Então, hiperlactatemia não é um sinônimo estrito de choque má perfusão, tá? Mas é extremamente importante que você não ignore esse achado, em especial na doença aguda, né? Você pensar que é exclusivo aí de um mecanismo de hiperlactatemia do tipo B, você pode estar deixando de reverter uma condição, pode estar deixando de atuar numa condição reversível, né? E isso vai ter um impacto muito negativo aí em prognóstico e mortalidade para o paciente. Enfim, um dos mecanismos da hiperlactatemia, então, vai ser o metabolismo anaeróbico, e diante disso, isso vai ser um marcador clínico, né, de hipoperfusão tecidual, que é muito usado no nosso dia a dia, em especial na terapia intensiva aí. Hiperlactatemia tem valor prognóstico,
né? E quando a gente consegue corrigir isso de maneira rápida, né, evidenciando aí o que é evidenciado pelo o clareamento do lactato, isso é uma evidência de que o paciente está respondendo ao tratamento que você propôs e que você tem aí você vai ter uma melhora prognóstica, tá? Pensando mais na microcirculação, né? Quanto maior o comprometimento na microcirculação, maior a mortalidade, né? Então, é frequente, às vezes, a gente vê pacientes que, num primeiro momento, não têm um comprometimento macrohemodinâmico importante, mas se comportam de maneira marcante, né? Em relação a outros achados de má perfusão, né? É um doente que, pessoalmente, eu tenho muito medo, né? Quando ele chega, está hipertenso, mas você vê que o doente está todo mal perfundido. Geralmente, quando esse doente desembola, ele morre, e morre muito rápido, né? Então, a gente tem que tomar muito atenção a isso aí. E, geralmente, logicamente, eu tenho um menor comprometimento, eu vou ter menos hiperlactatemia, isso porque eu tive menos disfunção endotelial. O paciente, ele às vezes tem uma adaptação melhor ao estresse orgânico, né? Por consequência, o menor grau de disfunção orgânica aí e uma menor mortalidade. Então, o doente que clareia mais rápido, ele tem uma melhora maior aí na microhemodinâmica, vai ter um melhor prognóstico, né? Uma coisa muito interessante é que o lactato, ele acaba que quando você usa dele, é uma avaliação que ela não é tão dinâmica, né? Você não vai ficar dosando lactato ali de meia em meia hora, né, no paciente, né? Isso é mais para você guiar, né, na minha opinião, documentar uma resposta da sua abordagem, sabe? Então, tem outros modos, né, que são muito mais dinâmicos e muito simples, inclusive, que estão muito correlacionados com o clareamento do lactato. Por exemplo, algo muito útil, né? Você acabou de chegar o paciente para você, está extremamente mal perfundido, você faz o exame físico, o doente está gelado até a raiz da coxa, por exemplo, numa condição de choque cardiogênico. Você vai, começa a dobutamina, corrige a volemia do paciente, né? E vai fazendo uma reavaliação seriada, um exame físico seriado. Você percebe, não, agora ele acordou um pouco mais, apareceu um xixi ali na sonda vesical de demora, e ele já está quente até o joelho. Daí a pouco já está quente até a canela, né? Enfim, aí você repete o lactato e acaba que isso se reflete no clareamento do lactato, né? Então, você tem que se prender em outras avaliações, não só no lactato, para você conduzir o doente que está em estado de choque, né? Se você espera o lactato, provavelmente você vai esperar, você vai acabar atrasando alguma possível intervenção aí, né? Além desse gradiente de temperatura centro-periferia, perfusão, enchimento capilar, fazer lá a avaliação do enchimento capilar do paciente de maneira progressiva, né? E de maneira reavaliar várias vezes. Se o paciente melhora, não quer dizer que você tem que parar. Você tem que ir e fazer foi lá, corrigiu a volemia e o doente melhorou. Então eu não vou mais olhar se esse doente é fluido responsivo, não. Não, você tem que ir lá e ver se esse doente é fluido responsivo, né? Se você já colocou a hemoglobina num nível seguro, né? Se já está com uma dose adequada de dobutamina, né? Enfim, se a pressão já está bem corrigida, né? E a não melhora, é essencial que você reavalie e volte atrás em todo o seu pensamento para ver se tem algum ponto que você deixou passar e que caiba uma intervenção de maneira a melhorar o estado hemodinâmico do doente. Além do lactato, né, outro dispositivo, né, outro exame que é muito interessante para avaliação de volemia
é a saturação venosa central de oxigênio ou a saturação venosa central mista de oxigênio, né? Basicamente, a saturação venosa central de oxigênio, ela vai ser adquirida aí de uma amostra, né, de sangue venoso, de um catéter venoso central alto. É essencial que seja alto, tá? Seja das veias jugulares internas ou subclávias. Ah, tem uma femoral, serve? Não, não serve. Se você está olhando um agaso da femoral, você está vendo a perfusão apenas da perna. Então, não adianta, né? Então, tem que ser de um acesso venoso central alto, tá? Qual que é a ideia de se usar essa saturação venosa central? Ah, aliás, antes, desculpe. A saturação venosa mista, ela é adquirida também de uma amostra de sangue, mas de um catéter de artéria pulmonar, né, de Swan-Ganz, né? A gente não tem esse uso de maneira tão rotineira, né? Mas catéter venoso central na terapia intensiva, aí, em especial em condições de má perfusão, choque, quase todos os doentes vão ter ganhado aí, a maioria das vezes vai estar na posição alta e propiciar para você a possibilidade de lançar a mão desse exame. Tá? A ideia da saturação venosa central ou da saturação venosa mista é exatamente você acessar a sua taxa a sua oferta de oxigênio, desculpe, a sua demanda de oxigênio aí, né? Relembrando, então, demanda de oxigênio é a diferença entre o que está saindo lá do coração, sangue arterial oxigenado, e o que voltou para o coração, né? Ou seja, é o tanto de oxigênio que foi consumido aí na periferia, logicamente, de acordo com o débito cardíaco também, né? Então, a saturação venosa central, ela vai depender dessa diferença, né, entre a saturação arterial de oxigênio e a quantidade de oxigênio que foi retirada, né, essa saturação venosa, dividido pelo débito cardíaco, né, e também correlacionado com o oxigênio que foi carreado aí pela hemoglobina, né? Então, ela te dá informações hemodinâmicas também, né? Ela vai te falar um pouco do débito cardíaco, vai te falar, enfim, dessa taxa também, né, de extração de oxigênio aí na periferia, tá? Então, a saturação venosa central reflete o equilíbrio entre o fornecimento de oxigênio e o consumo de oxigênio. Então, vai ser afetada por débito cardíaco, né? Vai ser afetada pela hemoglobina, pela oxigenação, né? Logicamente, e pelo consumo de oxigênio. Então, se eu tenho uma maior demanda de oxigênio, por exemplo, febre, temor, dor, condições de estresse orgânico, eu vou ter uma maior taxa de extração de oxigênio na periferia e, por consequência, a quantidade de oxigênio que volta para o coração para ser oxigenado na circulação pulmonar vai ser menor, né? Então, eu vou ter uma saturação venosa central de oxigênio baixa, né? Mas, se eu também tenho uma baixa oferta de oxigênio, ainda que a minha taxa a minha demanda periférica esteja normal, o paciente vai acabar consumindo, mesmo não estando numa situação de alta demanda, e a saturação venosa central de oxigênio vai ser baixa também, tá? Condições que têm baixa demanda de oxigênio, por exemplo, o doente está sedado em ventilação mecânica, hipotérmico, uma anestesia, né, numa cirurgia eletiva, a saturação venosa central de oxigênio vai ser baixa também, tá? Antes do estresse cirúrgico, né, nos momentos iniciais da cirurgia. Uma oferta excessiva de oxigênio, né? O doente está em hiperóxia, ou não, eu estou dando uma dobutamina de maneira desnecessária, meu débito cardíaco está além do que eu preciso, né? A minha saturação venosa central vai estar alta porque minha oferta está demais e eu não estou consumindo a ponto de abaixar a minha SbCO2, né? Ou então a condição que é mais temida, né?
você vê que o doente está em extremo, está em condição de hipoperfusão grave, você já fez a correção, né, dentro do que você pôde em relação ao seu aumento de oferta, né, não tem mais onde agir, você faz uma saturação venosa central, o doente, mesmo estando mal perfundido, ele tem uma saturação venosa central alta, né, então ele está numa condição de citopatia, geralmente é um ponto em que a gente já perdeu, que a gente não vai conseguir reverter já por a célula estar doente, às vezes de maneira irreversível. Tá? Então, a gente tem vários estudos aí que apoiam a conclusão de que a saturação venosa central normalmente baixa ou alta, né? Vão se correlacionar, então, com mortalidade em um paciente com choque séptico, né? De maneira aí parecida com lactato mesmo. E o uso de uma meta de saturação de venosa central só que você usar isso como uma meta também não melhora o prognóstico, né? E a gente tem aí o que o Rivers falou da terapia guiada por metas, né? Que foi derrubado aí pelos 3 estudos aí, Promise, Arise Process. Então, você tem que, mais uma vez, né? Usar em conjunto um tanto de fator, né? Para te guiar na ressuscitação volêmica. Mais uma vez, exame físico essencial, a reavaliação do doente, né? E, enfim, tentar juntar isso tudo para tomar a melhor decisão possível aí na correção dos estados de má perfusão. Mais uma vez aqui, né? Condições em que você tem uma saturação venosa de oxigênio baixa, pode ser por uma baixa oferta, né? Anemia, hemorragia, hipóxia, hipovolemia, falência cardíaca, ou alto consumo, agitação, dor, febre, tremor, falência respiratória, condição de alta demanda metabólica. Saturação venosa de oxigênio baixa, pode ser por uma oferta muito alta, né? Ao doente que fez está em terapia com oxigênio, ventilação mecânica, transfusão sanguínea, infusão de fluidos inotrópicos, condição que você tem um débito cardíaco aumentado. Redução, outra causa, né, de aumento de saturação venosa central. Redução de consumo também, sedação, analgesia, hipotermia, ventilação mecânica. Ou a dificuldade de extração, condição mais arriscada aí por citopatia mesmo. Outra maneira, então, outra coisa que você pode lançar a mão também para fazer avaliação de perfusional, em especial do débito cardíaco agora, é o gradiente veno-arterial de CO2, tá? Ou gap de CO2. Ele também é conseguido através de uma amostra de sangue venoso, seja do catéter venoso central, seja do catéter de Swan-Ganz, tá? E aí você vai fazer uma diferença mesmo, né? Logicamente, quem tem um conteúdo de CO2 maior é o sangue venoso, né? Então, você vai pegar essa diferença do PCO2 venoso menos o PO2, né? Desculpa, PCO2 arterial, né? Enfim, essa diferença Opa, me perdi aqui. Tá. Da onde que a gente chega para entender esse uso aí do gap CO2? A velocidade de produção de CO2, ela também vai depender aí logicamente, desse gradiente de gás carbônico que a gente tem, né? Do tanto que aparece a mais no sangue venoso, tá? E também, logicamente, vai estar correlacionado com o produto do débito cardíaco. Então, a velocidade de produção de CO2 ele é o produto do gap de CO2 vezes o débito cardíaco, tá? Então, se a gente colocar o débito cardíaco aqui do lado esquerdo na fórmula, né? A gente vai ver que o débito cardíaco ele é inversamente proporcional ao gap de CO2. Quanto maior o nosso gap de CO2, menor o nosso débito cardíaco, aí, pior o débito cardíaco do paciente. Qual que é o valor normal
do gap de CO2 vai ser entre 2 e 5. Se ele está maior ou igual a 6, significa que a minha velocidade de fluxo de sangue periférico vai estar baixa, tá? E, enfim, o débito cardíaco vai estar baixo. O gradiente, então, a persistência de um gap de CO2 aumentado após 6 horas e após 24 horas, se eles falam de má perfusão, né, significa que o paciente ele se manteve mal perfundido, né? E também vai estar correlacionado com piora do sofro, né? E aumento de mortalidade, tá? E uma coisa interessante do gap de CO2, que ele é mais sensível do que a saturação venosa central de oxigênio para estados de má perfusão, né? Então, eu vou ter pacientes que podem ter uma saturação venosa central de oxigênio que vai estar normal, mas se eu tenho um gap de CO2 alterado, esse paciente pode sim estar num estado aí de má perfusão, né? Então, mesmo com lactato normal, mesmo com a saturação venosa central normal, se o gap CO2 está aumentado, eu posso estar com estado perfusional inadequado. Aqui é um fluxograma que eu acho extremamente interessante e proveitoso para quem trabalha com a terapia intensiva, que é tentar juntar isso tudo aí, do manejo da SbCO2 e do gap de CO2 aí. Tá? Então, você está numa condição de má perfusão, sua saturação venosa central de oxigênio está alta, você vai fazer, se já tem esse dado, né? Se você tem a saturação venosa central de oxigênio, né, e tem a gasometria arterial, você já tem o gap de CO2, né? Então, se ele está menor ou igual a 6, essa é a pior condição possível, né? O doente, ele está com débito cardíaco adequado e a saturação venosa central está adequada. Então, provavelmente, esse paciente está numa condição já de citopatia e, muito provavelmente, a reversão é mais difícil, né? E com isso a mortalidade é maior também, tá? Mas não, você está numa saturação venosa central que está alta e você fez o gap de CO2 está alto, aliás, a saturação venosa central está normal, o gap de CO2 está alto, você ainda assim pode ter estado de má perfusão, né? Então, isso está mais correlacionado com débito cardíaco. Então, como é que eu faço para elencar débito cardíaco? Ou eu mexo no volume sistólico, ou eu mexo no inotropismo, né? Como é que eu faço isso, então? Fluid challenge, não é? Ou avaliação de fluido responsividade, né? Em que ponto da curva de Frank-Starling esse meu paciente está? Ele tem débito cardíaco elencado por volume ou não, né? Se tiver, você faz o fluido e reavalia, né? E aí, os exames seriados para ver se você conseguiu corrigir ou não essa hipovolemia. Ou então, o débito cardíaco. Se você tem esse débito cardíaco monitorizado, né, ele pode estar, sim, numa condição de estar com débito cardíaco normal ou alto, geralmente, por exemplo, num choque séptico, né? Ou não, débito cardíaco reduzido numa condição de choque cardiogênico, né? Aqui, logicamente, a capacidade de resposta a inotrópico maior, né? Ou, se você tem a saturação venosa central baixa, aqui indo para o lado direito aqui da tabela, né? Você vai estar com uma taxa de extração alta, né? Se a taxa de extração está alta, eu tenho que tentar aumentar a minha oferta. As maneiras de aumentar a minha oferta, né? Hemoglobina, corrigir anemia, corrigir os estados de hipoxemia, né? E também corrigir a minha pré-carga ou meu inotropismo, minha frequência cardíaca. Então, é bastante interessante esse fluxograma aí para o nosso dia a dia, tá? Por fim, então, só tentando juntar tudo aqui, o lactato, condições de hiperlactatemia, com a saturação venosa central de oxigênio baixa, ou seja, minha taxa de extração está alta, e o meu meu gap de CO2 é baixo, ou seja, meu débito cardíaco está adequado ou alto,
geralmente isso está correlacionado com anemia, né? Hiperlactatemia, com saturação venosa central baixa, com débito cardíaco, ó, com gap de CO2 alto, isso tem um débito cardíaco baixo associado e tem um estado de desóxia que eu tenho que corrigir também, né? Hiperlactatemia com SbCO2 alta e com o gap de CO2 normal, também estado de sepsis, é uma possível explicação, né? Hiperlactatemia com saturação venosa central alta, né? E gap de CO2 alta, alteração de microcirculação com estado de desóxia. Enfim, bastante interessante e útil. O lactato normal, mais uma vez, não é uma garantia de que você não tem hipoperfusão, né? Então, você vai fazer SbCO2, né? A saturação venosa central, se ela estiver baixa, você pode sim ter estado de desóxia, né? E aí, gap de CO2 normal, o débito cardíaco vai estar alto, né? O gap de CO2 alto, o débito cardíaco vai estar baixo, né? E saturação venosa central alta com gap de CO2 baixa, né? Sem hiperlactatemia, né? Isso aqui é a condição normal, né? Que a gente deve estar vivendo agora. E, por fim, a lactato normal com a saturação venosa central alta e um gap de CO2 alto também, estado de desóxia aí, com alteração de microcirculação, tá? Então, a nossa ideia da aula hoje era essa, tá? A gente, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar vamos começar a desdobrar isso tudo aí, provavelmente falando de cada tipo de choque de forma independente aí, tá? Aprofundando mais cada situação. Excelente, Bruninho. Cara, não tem nem como completar muita coisa, na minha opinião, não, porque sua aula foi bem completa. Isso aí da apresentação. Não, é bacana demais, Bruninho. Eu acho que a ideia nossa, para quem nos conhece aí lá no Céu de Castro, né, na nossa residência, que é nova, é isso. É a gente entender a fisiologia, a gente entender a fisiopatologia para poder saber o que a gente está tratando, né? Porque você tratar um choque sem saber a origem ou qual que é o motivo daquele choque, você acaba perdendo o paciente, né, Bruninho? Foi o que você falou aí, que às vezes você está entendendo que um lactato está normal, por exemplo, e que esse paciente não está em estado de choque, né? Ele não está chocado, e não é verdade, né? Então, é importante só completar aí o que você está falando, que nós vamos falar sobre monitorização hemodinâmica, né? A gente vai falar sobre catéter de Swan-Ganz, sobre as outras metodologias de monitorização do débito cardíaco contínuo, né? Que é importante para quem conhece, quem tem familiarização ou familiaridade, né? Com o catéter de Swan-Ganz, por exemplo, de artéria pulmonar, em débito cardíaco contínuo, se você consegue ver a saturação venosa central, quando ele é calibrado adequadamente, você consegue ver isso em tempo real, né? Então, você consegue, e o catéter ele deve ser calibrado a cada 12 horas. Você, né, coloca a hemoglobina do momento, você faz a gasometria venosa central mista para poder fazer a calibração. Então, assim, é uma ferramenta, né, Bruninho? A gente trata o choque, na verdade, quando você sabe a origem do choque, até que o catéter realmente ele não vai te acrescentar muito, não. Mas quando você tem um choque misto, né, que a gente nem é muito certo falar isso, choque misto, na verdade, são choques sobrepostos. Quando você tem a monitorização da resistência periférica, né, do índice cardíaco, do débito cardíaco contínuo, você consegue tratar melhor esse paciente, né? Talvez a maioria de nós não tenhamos conhecimento, por exemplo, da vasopressina no choque,
né? Da mesma maneira que ela pode salvar, quando você associar vaso com a noradrenalina, dependendo do tipo de choque, você vai piorar o índice cardíaco do paciente, né? A gente vai ter uma aula sobre isso, e aí a galerinha vai entender por que que a gente não usa no Célio de Castro, em nosso CTI, a vasopressina no choque, né? Porque a gente não tem a monitorização adequada para poder fazer esse tipo de intervenção, né? Então, assim, foi muito bem colocado, Bruninho. É fantástico, né, velho? É até ruim apresentar a aula depois do Ocelo e Juarez. Vocês estão destruindo, né, velho? Então, eu vou ficar com as minhas aulinhas de gestão mesmo, que é mais fácil para mim do que ficar encarando vocês aí nessas fisiopatologias suas dos infernos aí, de piruvato, lactato, né? Que todo mundo ouve isso aí. Tem uns que estão dormindo aí, ó, que tá com a telinha fechada aí, porque é difícil mesmo, né? Não é fácil você entender, né? E a nossa formação, a fisiologia, devia ser no final da faculdade, né? Eu acho que quando a gente está com mais maturidade para entender a importância da gente saber por que o mecanismo anaeróbio ele não é tão benéfico, né, para a produção de energia como um todo, né? Que quando a gente começa a produzir energia pela via anaeróbia, é sinal de que seu organismo está falindo, né? Porque o normal é com oxigênio ali, que é o que você explicou bem, né? Então tá aberto aí, turminha. Nós temos 10 minutinhos aí para poder fazer uma resenhazinha. Eu estou vendo que tem muita gente aí de outras instituições. Se quiserem completar alguma coisa para a gente aí, vocês são sempre bem-vindos às nossas aulas, né? Tem uma turminha da Clínica Médica aí também, a Mari, né? Eu vi aí que está com a gente. E a nossa Ana Paula, né? R única, da terapia intensiva do Dr. Célio de Castro, por enquanto, né, Ana? Daqui a pouco chega outro filhote para vocês, se Deus quiser. Tem dúvida não? Você entendeu o ciclo lá todinho, mecanismos anaeróbios? Questão de prova. Pedir para você explicar aí quantos ATP, qual que cai, qual que não cai, né, Bruninho? Levar a tabela diabólica. Eu acho. A tabela pode ser 2 questões da prova dela, a tabelinha de crédito. Aberta. Questão aberta. Exatamente. Fazer o desse desenho que você mostrou aí, ó. Pedir ela para desenhar na prova dela, né? Boa ideia. É. Quem não fez isso na faculdade, né? Oh, meu Deus do céu. E aí, Bruninho? O Juarez não apareceu, né, cara? Deve estar agarrado lá na Santa Casa. Alguém, turminha? A Cerizinha, acho que está fazendo o neném dormir lá, que ela só deu um joinha ali, parabéns para você. Tem umas 2 comentários no chat aqui que as meninas não quiseram falar, não, Bruninho, só mandar recado. Olha lá, foi a Mari e a Cerize. Parabéns, Bruninho. Eu que mandei um recado. Ótima aula, viu, Bruninho? Ó, mas que frio é esse que você está sentindo aí, Mari? Eu, hein? É a tática do frio. Tá certo. Né, Ana? E aí, completa aí alguma coisa, ou clínica médica? Agradecer, a aula foi ótima. O povo da clínica, vi um monte de gente aí. As aulas estão sendo muito boas mesmo. Foi muito bom, viu, Bruninho? Gostei mesmo, muito, super importante, sabe, essa parte mesmo de fisiologia. Se a gente não sabe o básico aí, como que a gente vai pensar no tratamento, como que a gente vai, né, pensar no cuidado ali na hora de estar com o paciente. Então, é essencial mesmo a gente acompanhar essa parte e saber, né, pelo menos entender, né, um pouco. Então, é muito importante e foi ótimo mesmo. Muito nosso dia a dia, né, Mari? É. O tempo todo. Ficar à beira do leito, né, Bruninho? É você ficar do lado do paciente, sair de trás do computador ali e parar de ficar tomando cafezinho toda hora. Né? Eu acho que é isso aí que é importante, é você fazer o volume, você tentar quantificar a volemia, se está adequado ou se não está, né? Todo mundo sabendo vendo que teve uma época aí todo mundo falando que menos é mais, não é isso? Você dá menos volume, é mais benéfico para o paciente, e aí eu já entendo que não é que seja menos é mais, é na
quantidade correta, Certo, né? Na né? quantidade A certa. quantidade certa, né? Porque você falar que menos é mais é muito fácil, né, Bruninho? Aí o cara vai lá e para de dar volume porque menos é mais. Não posso dar muito volume para o paciente. Aí você vai prejudicar mais ainda o paciente. Então, a gente vai falar sobre ultrassom na beira do leito, né? O ultrassom hoje faz parte do exame físico da terapia intensiva, né? Alguns dizem que está substituindo, inclusive, o estetoscópio, né? Que você consegue um bom ultrassom de pulmão, por exemplo, você consegue descrever, inclusive, parênquima pulmonar, quando você tem conhecimento da técnica adequada, e isso aí vai para a volemia também, vai para a perfusão também, né? E só reforçando aí para a gente finalizar, a importância do lactato, né, senhorita Ana Paula Bueno? Que muita gente aí tentou derrubar o nosso bom e velho lactato aí com relação à perfusão, alguns trabalhos aí de uns 2 anos atrás, querendo questionar o nosso lactato, né? Mas eu ainda sou da velha guarda. Eu acho que o lactato, quando ele é avaliado adequadamente, quando você sabe o motivo que ele está alterado, né? O Bruninho descreveu isso aí bem, ele é uma ferramenta simples de você usar. É importante lembrar que ele isolado não significa nada para a gente, né? Tem que ser todo um contexto, e depende do que você está vendo lá no paciente, né? Parabéns de novo, Bruninho, cara, fantástico suas aulas, cara, muito bom. Só atualizando aqui, 4-1 pro Galo. Muito bem. Tá jogando com quem? Olha lá o Alfredo lá, cara inchada, Atlético coxinguante. Goianiense. O Alfredo Ah, tá ouvindo o jogo do Galo aí, velho. com certeza, bicho, com certeza está ouvindo o jogo do cara lá. Tá doido, gente? Que isso? Tô ligado na aula aí. Eu tô doido para você trabalhar com a gente, Alfredo, porque eu vou descontar tudo, bicho. Deixa eu ser. Excelente aula aí, viu? Obrigado aí, gente. Valeu, cara. Obrigado. É isso aí, turminha. Então, nós estamos finalizando nossa aula agora com uns 4 minutinhos de antecedência, já que a turminha aí não tem dúvida, né, Bruninho? Acredito que está todo mundo conhecedor do ciclo, né, da via anaeróbica de produção de ATP. Muito Sorte bem. minha ninguém perguntar. Né, ainda bem que não perguntou, né, bicho? Como é que nós vamos responder? A aula foi decorada, né, meu? Lógico que não, né, meu amigo? Isso aí é para poucos arriscar falar sobre isso aí, Bruninho. Você está doido. Mas parabéns de novo, viu, turma? Semana que vem, só reforçando, a aula vai ser com o nosso doutor André, neurointensivista. Na quinta-feira, Bruninho, 8 horas, né, que ele pediu para marcar. Se eu não me engano, foi quinta mesmo. Eu mando para vocês o convite aí, estejam à vontade para espalhar o convite para todo mundo aí que quiser participar da nossa aula. O tema vai ser a avaliação, o exame neurológico básico no paciente em coma, ou algo parecido. Exato, esse mesmo, exame neurológico do doente em coma. Exame neurológico do doente em coma. É de extrema importância para todos nós que trabalhamos dentro do CTI, né? Que é um exame difícil. Então tá, obrigado a todo mundo aí pelo tempinho que vocês dedicaram a nós aí, e parabéns mais uma vez, Bruninho. Obrigado pela força de sempre. Valeu, obrigado. Boa noite, até semana que vem, turminha.